Bem, primeiro é bom frisar que a CBF, ela, quando faz o calendário, ela simplesmente publica o calendário no site dela e um abraço, né? Agora, para resolver um problema grande, né? Ela chama os clubes para conversar, mas marca para dia 27, hoje é dia 13. Não dá, né? Marcou para 15 dias depois. Até lá a gente não sabe nem o que vai estar acontecendo, né? Enfim, bem, eu estou sofrendo aqui uma espécie de tentativa de cancelamento de algumas pessoas. Não vão conseguir. Até escrevi no meu Twitter ontem lá. Quem bate de frente com a Flávia Mimimi não vai ter medo de meia dúzia de patifes aí que ficam mentindo, distorcendo o que a gente fala. Então, pode continuar que não vai arrumar nada, vai cancelar a vovozinha. Acontece o seguinte, eu tenho o seguinte pensamento, eu acho que numa situação extrema como essa, qualquer decisão tomada na emoção, ela tende a ser equivocada. Tem que pensar com a razão de forma pragmática. E o futebol tem uma capacidade grande de mobilização para ajudar o povo do Rio Grande do Sul. E está ajudando. Até a torcida organizada está ajudando. A Nação 12 conseguiu arrecadar lá um dinheiro, está mandando o pessoal para lá para ajudar a trabalhar e tal. Enfim, o Atlético fez um movimento muito grande no sábado, que ele não jogou. O Flamengo colocou lá o Pix na camisa, colocou faixa em volta do estádio. Ou seja, o futebol está divulgando o que está acontecendo, pedindo ajuda, gerando receita, gerando donativos. A Leila Pereira, do Palmeiras, parece que mandou um avião. Enfim, as pessoas estão ajudando. E outras ajudas serão necessárias. Ajudar, por exemplo, os clubes do Rio Grande do Sul na reconstrução. Né? O Vessone, colega nosso do site Meu Timão, até falou uma coisa interessante. Falou, o Flamengo vendeu o Thiago Maia para o Inter. O Flamengo pode chegar para o Inter amanhã e falar, Inter, faz o seguinte, a parcelamento do Thiago Maia, a parcela de 24, paga em 2025. A de 25, paga em 26, não sei quantas são. Protela, adia. Para o cara poder usar o dinheiro lá, o Barcelos, presidente do Inter, o dinheiro que ele tiver no caixa, para recuperar o gramado do Beira-Rio, para recuperar o CT que está destruído. Então, assim, tem várias maneiras de ajudar. Eu acho que o futebol parado, ele não ajuda. Ele não ajuda, é só simbólico. É uma coisa simbólica. Ah, parou. Tá bom, mas está ajudando? Aí você abre mão de todo o espaço que o futebol tem na mídia para divulgar o que está acontecendo, e as pessoas esquecem. As pessoas custaram no Brasil inteiro a entender o que estava acontecendo. Nós, imprensa, demoramos a falar disso como deveríamos falar. Teve isso também. Se você lembrar, na semana do show da Madonna, o show da Madonna estava com mais espaço na mídia do que a gente no Rio Grande do Sul, em alguns momentos. Então, a própria mídia, o jornalismo, errou no começo. Já era grave pra caramba. Nos programas esportivos, a gente não estava falando do Grêmio do Inter, estava falando de outras coisas. Então, as pessoas esquecem, não duvide disso. Elas esquecem. Mas o problema está lá no Sul, eu estou aqui em outro lugar. Então, o futebol ajuda a lembrar, ajuda a continuar pedindo ajuda a continuar a pedir socorro para as pessoas. E aí eu faço uma comparação. Você tem duas possibilidades. Você pega uma pessoa que está lá numa situação terrível, né? Aí o cara fala assim, olha, tem uma notícia para você. O futebol parou em solidariedade a você. Ele vai falar, bacana, legal. Aí tem a outra possibilidade. Olha, está chegando aqui cobertor, remédio, comida, tudo que você precisa, vocês precisam aqui. Isso aqui está vindo via futebol. São os clubes, os torcedores que estão mandando. O que é melhor para essa pessoa que está passando por dificuldade? Eu acho que é a segunda opção. Então, eu procuro ter um pensamento muito pragmático com relação a isso. Se chegar no momento que tiver uma quantidade de jogos, uma disparidade muito grande, time com 13, 14, 15 jogos, outros com 4 jogos, 5 jogos, talvez aí a CBF vai ter que parar mesmo para poder ajustar o calendário. Mas nesse momento, eu acho que isso é totalmente irrelevante, cara. Você dane o futebol, o campeonato, mas o importante é ajudar as pessoas. E o futebol funcionando, ele consegue ajudar. Se ele parar, ele não consegue dar a mesma ajuda, ele não vai resolver o problema. Alguns clubes com menor condição econômica terão problemas financeiros, que continuarão com seus compromissos de salário, tudo para pagar, impostos, etc. E sem jogar, eles arrecadam menos, ou param de arrecadar. Então, eu não vejo na paralisação nesse momento nenhum benefício concreto. É só uma coisa simbólica. É só simbólico. E entre o simbólico e o concreto, eu prefiro o concreto. Ajuda para as pessoas. Se eu estivesse na situação de uma pessoa que está nesse perrengue todo, eu preferiria que a bola ficasse rolando, que se dane, vai jogar bola, mas manda as coisas para mim, o cara ajuda, cara. Eu preciso de ajuda. E o que eu tenho notado, até pela reação agressiva de pessoas que me atacam, só por pensar diferente, e sempre deixando claro que, para mim, a prioridade tem que ser as pessoas. Se parar o futebol ajudasse todo mundo lá, para ontem. Aí eu faço a pergunta, de que maneira parar o futebol vai ajudar? O que vai trazer de concreto? Ninguém me responde essa pergunta. Aí distorcem o que eu falei, mentem, porque são picaretas, cafajestes, safados. E estão preocupados, esses pilantras, só com o futebol, não estão preocupados com as pessoas, não. Estão preocupados com os times deles. E aí tem um cenário que a gente não pode esquecer.
Não pode, aliás, esquecer, a gente não pode disfarçar, não tem como. O prejuízo técnico, financeiro, etc., emocional do Grêmio, do Inter, do Juventude, mais da dupla Grenal, né? Porto Alegre é mais afetado, evidentemente, ali do que a Serra Gaúcha, ele é inevitável. Não tem como evitar, infelizmente. E se quiserem procurar culpados, não botem a culpa só na natureza, não. Tem muito político aí tomando decisão errada há anos, mexendo com a natureza, e, segundo os especialistas, ajudando a turbinar os efeitos de um aguaceiro como esse que caiu. A culpa não é do futebol, não é minha, não é de vocês, não é do torcedor, não. Isso aí tem outras pessoas que fizeram bobagem atrás. É só se informar um pouquinho, que é um outro debate que fica relegado a um plano inferior, porque ficam discutindo paralisar um campeonato. Vamos discutir as medidas tomadas pelo governador do Rio Grande do Sul nos últimos anos. Prefeito de Porto Alegre. E os políticos em Brasília. O Brasil são desmatado, uma série de... Sabe, os caras estão mexendo com a natureza, cara, de uma forma nunca vista. Então, quando ela vem mais revoltada ainda. E isso não se discute. Vamos discutir o futebol. O futebol é relevante nesse contexto, é secundário. Totalmente secundário. Tem que pensar em ajudar as pessoas. E o futebol está ajudando. Ele pode ajudar. Ele tem como ajudar. E aí existem exemplos, que eu já citei em outros espaços que trabalho, que eu vou rapidamente lembrar aqui, né? O Shakhtar Donetsk, há uma década, é um time itinerante. Né? A Crimeia foi invadida pela Rússia em 2014. Donetsk, ali do lado, teve que sair de lá. Depois, com a invasão da Rússia à Ucrânia, a situação dos times ucranianos e da seleção ucraniana piorou, né? Eles jogam fora e tal. 2 times de Israel, Maccabi Tel Aviv e Maccabi Haifa, jogaram competições da UEFA na Hungria nessa temporada, porque não podem jogar em Israel. Como é que Israel, nesse conflito com o Hamas, vai receber um time de fora para jogar lá? Não tem como. Então, jogaram na Hungria, campo neutro. 2 times, Antalyaspor e Gaziantepspor, acho que é isso, são esses nomes, das regiões mais afetadas no terremoto que matou mais de 50 mil pessoas na Hungria e na Síria, né? No ano passado. Gente, 50 mil mortos. E essa região mais afetada, os 2 times não tinham condições de continuar no campeonato. Eles saíram do campeonato, levaram o WO até o final e não foram rebaixados. Esse foi o acordo que eles fizeram lá na Turquia. E o campeonato continuou. Continuou, quando passou aquela coisa toda do terremoto. O Galatasaray foi campeão, por acaso até eu estive lá na final da Champions League do ano passado, e Istambul estava toda embandeirada de Galatasaray. Comemoraram o título, seguiu a vida. E foi uma coisa de proporções absurdas, né? Mais de 50 mil pessoas morreram, 40 e tantas mil só na Turquia. E mais uma quantidade X ali em território sírio, ali na fronteira. Então, são vários exemplos. O Del Valle jogou em 2021 contra o Grêmio, mandou o jogo em Assunção, porque o governo do Equador proibiu a entrada de estrangeiros em solo equatoriano. Então teve que jogar um campo neutro. Depois o jogo de volta foi em Porto Alegre com o Grêmio. Inclusive foi quando o Grêmio demitiu o Renato Gaúcho, que ele perdeu os 2 jogos, ele foi parar no Flamengo em 2021. Então, assim, são vários casos em que o time tem que jogar em outro lugar, a seleção tem que jogar em outro lugar. Esse prejuízo técnico e econômico, emocional, ele é inevitável. Então, a isonomia ela não vai existir. A igualdade de condições para o Grêmio, para o Inter, em relação aos outros, não vai ter. Infelizmente, não vai ter. Não vai ter. Não adianta tentar tapar o sol com a peneira. Como é que você vai fazer? Vai recuperar um gramado? Vai recuperar o... Cara, tem coisas muito piores acontecendo e tem, digamos assim, coisas mais importantes a recuperar do que um estádio de futebol. Né? Para as pessoas poderem viver, não para jogar futebol. E eu acho que a tendência, em algum momento, não agora, até outra mentira que atribuíram a mim, como se eu estivesse defendendo a volta. Jornalista fazendo isso, é mole. Como se eu estivesse defendendo a volta imediata do futebol, os times jogando em outro lugar. Eu nunca falei isso. Eu dei informação outro dia que a CBF admite a ideia de os times do Sul jogarem em outra praça quando possível for, quando a coisa for possível. E acho que essa é uma tendência até. Porque acontece no mundo inteiro, é a tendência. Jogar em Santa Catarina, em São Paulo, sei lá onde. Se alojar em outro estado, treinar, jogar ali até poder voltar para casa. Essa acho que é uma tendência. E assim, tem que se buscar soluções. Discutir a isonomia não vai ter, gente. Não adianta. Não adianta. Agora, quantas pessoas falam, não, mas a questão é humanitária. Não há cabeça para jogar futebol. Mas todo mundo tinha cabeça para jogar futebol quando quase 250 pessoas morreram em Petrópolis em fevereiro e março de 2022. Tem pouco tempo, com aquelas chuvas que caíram em Petrópolis, que fica do lado do Rio de Janeiro. Ah, mas lá não tem time de Série A. Mas daí? A questão humanitária ou é futebolística?
É porque para essas pessoas a questão é o futebol, eles não estão preocupados com a questão humanitária, eles querem que o time deles possa jogar, ganhar ponto, não sei o quê, é isso. Não todos, claro, mas alguns. Esse é o ponto. Então, eles não admitem o debate, eles não admitem uma reflexão, uma discussão saudável sobre o assunto, uma troca de ideias para se encontrar o melhor modelo. É uma tentativa de imposição de algo. E com segundas intenções, que é o quê? Não, vamos parar o campeonato, porque o meu time não tem que jogar. Tem gente fazendo live para discutir isso. O cara está lá no Sul discutindo numa live sobre isso. Não, porque como é que vai ficar, como é que meu time vai ser, como é que vai jogar tanto e tantos jogos. Estão discutindo isso. Eu acho que essa não deveria ser a pauta, né? E sim buscar soluções. Agora, se alguém me provar que o futebol parado vai beneficiar as pessoas que estão sofrendo com as enchentes, ok, eu mudo de ideia na hora.